Quero agradecer muito a vinda do pastor Robinho, né, Robinho? Pode chamar de Robinho? Ué, você é doido, hein? Claro. Mas as pessoas não acham que isso pode te tirar o respeito, te chamar de Robinho? O Cássio, tem coisas interessantes, né, no dia a dia. Eu gosto de ser conhecido como Robinho ou Robson e aprendi que eu precisava ensinar isso. Nós vamos falar do cotidiano do pastor e isso é uma questão de como que se adressa ao pastor, como é que vai chamar. Na minha cultura é reverendo, em outras culturas pastor. E eu percebi o seguinte, à medida que eu me coloco como Robinho, inclusive para as crianças, eu tenho uma abertura com eles de um relacionamento que eu não conseguiria, talvez, carregando o título de reverendo. Então, alguns dizem, Rev, tal. Mas a maioria das pessoas, eu faço questão disso também. De quê? De ser chamado de Robinho, de Robson. Ah, tá. De não precisar do título. Isso é uma expressão que na teologia chama-se de anticlericalismo. Ou seja, nós preferimos, e eu preferi, e até mesmo o movimento missional pelo qual eu milito, nós preferimos ser chamados como pessoas. Pelo primeiro nome e até mesmo pelo apelido. Lá na igreja nós temos mais 2 pastores. Um chama Eduardo, o pessoal chama de Du. E um é João Batista, e o pessoal chama ele de JB. Então, quer dizer, nós temos essa relação mais informal. Isso não perde, em hipótese nenhuma, o respeito, a admiração, até mesmo, né, aquela coisa de perceber que eu sou o pastor da igreja, e esse respeito não perde. Isso é muito legal. Agora, na nossa cultura, que a gente tem uma herança católica romana muito forte no Brasil ainda. Muitas pessoas que migram da igreja romana para uma igreja evangélica, às vezes tem essa expectativa do sacerdote. Verdade. Entende? Como fazer para quebrar isso, Robinho? É verdade. E tem muitas vezes, e é interessante, quando se vem da igreja romana, é muito comum nesse primeiro momento eles não saberem nem como lidar, até como chamar. E costumam então chamar de pastor. Até pessoas que são da sua idade ou até mais velhos que a gente, eles vêm com aquela questão de senhor. Até perceber que essa cultura clericalista de que existe uma pessoa que tem uma posição mais importante que a sua, até que isso depende também do pastor. Para que ele quebre isso, aí a pessoa vai falando, olha, é isso mesmo, nós podemos ser mais ou menos parecidos, é só a diferença que é o trabalho dele. E é o que a gente chama, teologicamente também, que é o sacerdócio universal de todos os crentes, de todos os cristãos. Se pregamos isso, e de fato cremos nisso, isso tem que acontecer. Você quer ver a mudança do termo, já tem aí, né? Igual você citou, é o Robinho. E os meninos me chamam, Robinho. E eu fico feliz quando eu vejo uma criança vindo até mim, me abraçando, brincando comigo e me chamando de Robinho. Ou seja, ele se identifica comigo. Se aproxima. Robinho, eu conheci seu pai, que era um pastor, né? Reverendo, inclusive. Eu sou 3ª geração de pastor. Já é 3ª, não sabia. Qual a influência que ser filho de um pastor trouxe para você? Porque você viu o cotidiano do seu pai enquanto pastor presbiteriano. Não é? Isso atrapalhou mais ou ajudou? Porque muitas vezes isso atrapalha. Sabe? Meu pai, pastor, sofre. Atrapalhou ou ajudou? O que você pensa? Na verdade, no caso do meu pai especificamente, ele trabalhava tempo exclusivo numa instituição filantrópica aqui em Belo Horizonte. E dava um tempo à igreja. Então, a relação do meu pai com a igreja era muito mais, eu vou dizer assim, entre aspas, de doação. Sim. Né? Quando eu tomei a decisão de ir para o seminário, tem influência dele? Claro que tem. Tem do meu avô? Claro que tem. Tem das pessoas que nós convivemos, e eu e você convivemos na adolescência? Tem. Tem depois na minha adultez? Tem.
porque o meu chamado é aquele chamado mais tardio, né? Eu fui para o seminário aos 30 anos. Eu comecei o seminário aos 30 anos. Então, quando eu fui, eu tinha a convicção de que eu queria largar o que eu estava fazendo. Eu trabalhava na metalúrgica da Fiat, você se lembra disso? E era o meu tempo exclusivo, cuidar né, dos meus afazeres lá como recursos humanos. Eu falei assim, eu preciso largar tudo, eu quero ser pastor tempo exclusivo. Então, conhecendo um pouco até, né, das questões das pressões emocionais, mais do que a rotina do dia a dia. Aí eu fui me acostumando com a rotina. E é muito interessante que muitas pessoas pensam assim, o que o pastor faz de segunda a sábado? A não ser ir dirigindo a reunião, ou pregando no domingo, ou estando presente em algum lugar comum da igreja, no aniversário, no negócio. Porque até aniversário, né, o Cássio, é trabalho para nós. É verdade. Muitas vezes nós vamos ao aniversário. Fica a expectativa de quem vai orar pelo aniversariante. Tem que ser. Aí você vai dizer, o pastor está indo porque ele vai orar pelo aniversariante. Então acaba que é, entre aspas, meio trabalho também. Então essa coisa da rotina, eu tive que aprender comigo mesmo. Porque você mencionou então que o seu pai trabalhava numa organização filantrópica, não era pastor convencional. Não. E você, quando você decidiu, você pastor full-time. Full-time. Pastor de igreja. Exato. Então, aí você teve que procurar um modelo. Exato. Aí eu fui me adaptando, até mesmo porque eu vim do mercado de trabalho, eu trabalhei em planta de indústria, né, que eu trabalhei numa metalúrgica, e o ritmo é pesado, você chega lá de manhãzinha, sai no final da tarde, se precisar, você vira à noite, e naquele ritmo. Então, eu cheguei num ritmo desse, e sempre fui muito dedicado naquilo que eu fazia. Então, o trabalho pastoral, para mim, ele acabou tendo um pouco dessas influências antigas, até mesmo do quartel, com a seriedade, né, que nós servíamos lá, o Exército Brasileiro lá no passado. Aí eu venho de uma história muito séria, de crescimento no mercado aí fora de trabalho. Eu falei, não, agora eu quero ser um pastor, tempo exclusivo, eu quero largar essas coisas para trás e ser um pastor de segunda a segunda. E a rotina? Como é que se construiu essa rotina? Interessante essas coisas da rotina, porque as minhas meninas, hoje já adultas, né? Quando elas cresciam e falavam assim, o que seu pai faz? Meu pai é pastor. Não, mas aí o que ele faz? Porque ela respondia, é pastor. Aí elas perguntavam assim, não, mas o que ele faz? Além de pastor? Não, ele é pastor. E essa coisa do pastorado é muito engraçado, porque nós temos rotina, né? E se você levar a sério a sua rotina, você estará dentro de uma sala, né, de um escritório, fazendo uma série de coisas que são pertinentes à vida da igreja e que muitas vezes não é oração, não é leitura bíblica, não é, né, o exercício da piedade, mas é assinando papéis, pensando estrategicamente, avaliando orçamentos, né, despesas que precisam ser feitas, que até como decidir essas coisas. Então a rotina, para mim, foi muito bom. Eu gosto de rotina, Cássio. Você precisa de gosto de rotina. Mas o seu dia a dia, por exemplo, qual que é o seu dia de descanso? Porque tem isso também. Tem. Né? Porque é o seguinte, as pessoas podem não ir à igreja domingo. Eu não posso não ir à igreja domingo. Exato, não é de descanso. Não, então domingo eu trabalho. Mesmo que o nosso trabalho sejam lá 5, 6 horas, a imposição de ter que trabalhar dominicalmente precisa dar ao pastor uma folga que seja razoável para ele também. Ele precisa ter um tempo. Vamos considerar, né, num ano comum, 52 domingos, você tira 4 de férias, você vai trabalhar praticamente mais de 45 domingos, pelo menos, por ano, você vai trabalhar. Então você tem que folgar. Eu na minha rotina, no meu jeito de ser, eu prefiro a sexta. A sexta? A maioria dos pastores, né, de igrejas históricas trabalham, descansam na segunda. Por quê? A ideia puxa vida, foi pesado o domingo, aí eu descanso na segunda. Aí, o que acontece? Eu faço o seguinte, eu gosto de chegar na segunda para verificar como é que ficou as contas. Aí o administrador, lá na igreja temos um administrador,
E ele chega e fala assim, ô Robinho, olha, nós estamos com as contas dessa semana dessa forma, então eu sento com ele, até mesmo por formação que eu tive, né? Eu fiz Ciências Contábeis e Administração pela PUC, apesar de ter, são 2 cursos superiores, eu falo assim, eu tenho 2 cursos superiores, né? E isso tudo foi para me ajudar a ser pastor hoje. Interessante. Deus me deu aqui, né? Formação. A PUC, formei em 84, em Contábeis, em 85, Administração. Isso me ajuda, porque eu sento, eu resolvo, eu discuto. Então, essa segunda-feira para mim como que nós estamos na semana. Então, eu faço uma série de coisas na segunda-feira, assino cartas daqueles que foram pela primeira vez. Eu faço uma série de administração. Então, eu não atendo segunda. Atendimento, você diz, de aconselhamento? Aconselhamento. Mas porque é interessante que você está falando, porque parece, então, que tem que ter uma múltipla, se não formação, pelo menos ele é multitarefa, o pastor. Cássio, essa é uma verdade muito séria e que aqueles que querem seguir esse caminho precisam entender isso. Porque é muito gostoso estar pregando nos domingos, estar dando uma escola bíblica dominical, ensinando num grupo pequeno. Isso é muito gostoso, você ficar estudando. Mas é exigido do pastor outras habilidades, dentre elas essa de ajudar na administração da igreja, de dar opiniões em um orçamento, fazer uma planilha de Excel que seja coerente. Então, tudo isso há uma necessidade, sim. Mas alguns pastores, Robinho, já ouvi dizendo o seguinte, olha, eu prefiro não me envolver com isso. Eu deixo com o tesoureiro e ele cuida disso. O que você pensa? Esse é um problema. Para mim, é um problema, porque eu preciso gerir os recursos que Deus me deu. E eu sou o grande gestor. O tesoureiro está ali para ouvir o que eu penso, porque às vezes a direção é para cá. É claro que no nosso contexto nós temos o conselho da igreja, que decide muito junto conosco, né? Junto com os pastores. Mas a maioria das decisões no interregno, sou eu que tenho que tomar. Sim. Então eu tomo e leva para o conselho de referendo lá para a próxima reunião. E eu preciso saber tomar essas decisões. Nós estamos só na segunda-feira, ainda tem a semana inteira. Verdade. Até o domingo. Mas vamos saber disso aí depois do intervalo. Vamos tomar uma aguinha aqui e já voltamos com o pastor Robinho. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta, hoje conversando com o pastor reverendo Robinho. Robinho, falando sobre o dia a dia de um pastor, que nós temos muitas curiosidades. Robinho, você está contando do seu cotidiano, como você bem disse, muitos pastores na segunda descansam. Mas você entende que é uma questão do momento ali de administração que é importante. Os recursos chegaram, nós dependemos dos recursos dos dízimos, ofertas e contribuições do domingo. Praticamente, né? E daqueles que são hoje, a igreja está bem mais moderna, nós recebemos isso via banco também, né? Mas não, o foco é o domingo. Então, o pessoal que trabalha na administração da igreja, na tesouraria da igreja, pega aquele recurso e o recurso está pronto para fazer os pagamentos que tem que ser feitos. Então, eu penso que o pastor, na segunda-feira, ele poderia estar ali junto com a administração da igreja, que é uma administração até profissional, para que ele também possa dar as suas orientações, ver como é que anda a vida financeira de sua igreja. Agora, a igreja é uma organização que tem CNPJ. Por exemplo, é tudo contabilizado? As ofertas, os dízimos, normalmente eles entram e são depositados na conta da igreja para depois serem pagos? Porque tem essa questão contábil. Né? Como é que é isso? Isso é sério. Hoje, por exemplo, as igrejas podem ser auditadas e algumas grandes têm sido auditadas, né? Até mesmo para se criar, eu vou dar uma sugestão aqui para aqueles que não colocam no envelope o nome. Porque isso é um lastro que a igreja tem para uma possível auditoria. O envelope de dízimo está escrito, está até mudando um pouquinho de assunto aqui, o envelope de dízimo está com o nome da pessoa, porque aquilo ali é guardado, aquilo é documento contábil. Então, isso precisa ser feito dessa forma. É dinheiro que é colocado no gasofilácio ali, né? Não tem jeito de fazer. Agora, é interessante, você falando que é documento contábil, você está surpreendendo muitos pastores aí, Robinho. Porque a maioria absoluta
recolhe os dízimos e ofertas e o papel vai... Joga fora. Joga fora. Aqui, o certo, o correto é guardar, porque isso é até uma maneira de você ter lastro para o Ministério Público. Assim, não, esse dinheiro entrou aqui, quem que deu? Né? Não caiu do céu. Infelizmente, em alguns segmentos, há uma suspeita de lavagem de dinheiro e a igreja pode ser até um objeto de preocupação. E quem responde é o pastor presidente. É o pastor presidente. Tudo é bom estar junto. É o seu CNPJ, é você que responde civilmente. Eu falei CNPJ, não, meu CPF que responde. Tá bom fiscalizar, assim, supervisionar o trabalho. Exatamente. Né, então a gente tem que fazer isso com zelo. Pastores façam isso com zelo. Então a segunda-feira eu tiro para isso. Trabalho, então. Trabalho de escritório. Eu sento à mesa, estou ali assinando. Eu faço uma coisa, sabe, o Cássio? Lá na igreja, todos... Porque a nossa comunidade não é uma comunidade grande, então dá para a gente ter um controle. Aqueles que chegam e que preenchem a fichinha de primeira vez, na segunda-feira eu faço isso. Mando uma cartinha que já tem um modelo, né, empresto um computador, mas eu escrevo uma nota para aquela pessoa. Fulana de tal, muito obrigado pela sua visita, que Deus te abençoe. Se pede oração, eu falo que eu estou orando, etc. Então, segunda-feira é isso aqui. Aí você vai terça, quarta, quinta, porque aí eu folgo sexta. Aí a minha sexta, eu folgo sexta. Por que eu escolhi sexta? Porque acaba que eu posso ter praticamente 2 dias. Porque eu tenho sexta e talvez o sábado o dia inteiro, se não tiver reunião à noite. Normalmente tem. Jovens, essas coisas. Então eu tenho, por exemplo, sexta o dia inteiro e com certeza sábado de manhã. Com certeza às vezes, sábado de manhã. Com certeza, a maioria das vezes. Então eu tenho 2 dias seguidos. Então para mim é bom. Mas os outros, nas terça, quarta e quinta, o quê? É gabinete, é visita... Que estilo de pastor é você? Tá, então você perguntou para mim, e eu vou dizer, eu trabalho até mesmo, porque o meu mestrado que foi feito na área de aconselhamento pastoral. Então eu dei aula muitos anos sobre aconselhamento pastoral, eu fui, inclusive, o fundador da Associação Brasileira de Aconselhamento Cristão, você se lembra disso, a Abrace. Fiz muito trabalho nessa área e continuo fazendo. Então, eu atendo gabinete, a gente chama gabinete, né? Eu atendo consultório, muito, de terça, quarta e quinta. Então, eu tenho horários. E é interessante, Cássio, porque esse é o meu trabalho, muitos colegas pastores me ligam e falam assim, Robinho, estou com um caso aqui que eu preciso de sua ajuda. Então, eu atendo mais da metade dos meus atendimentos regulares, semanais, vem de atender colegas e igrejas ao redor, até de fora mesmo. Eu atendo alguns que nem são de Belo Horizonte. Olha que coisa. Vem para cá de 15 em 15 dias, eu faço atendimento a pedido dos seus pastores. As pessoas vão até você, então? Isso. Mas no dia a dia, aquela ideia do pastor ir até a casa das ovelhas, tomar um cafezinho, ou uma ovelha que está enferma. Aí é o outro aspecto. Na metrópole, né, como Belo Horizonte é no nosso caso, é muito complexo você fazer aquelas visitas de interior para tomar um cafezinho, comer uma broa de fubá lá na cozinha da família. Isso é muito complicado, porque o nosso cotidiano é muito diferente. É claro que se você está no interior, você pode fazer isso, mas é corriqueiro. É muito corrido para nós. Então, o que eu faço? Eu visito com certeza os enfermos. Isso eu informo a igreja também. Eu vou à casa para os enfermos. Por exemplo, nasceu o menino, eu estou lá o primeiro. Eu chego lá no hospital para ver o primeiro banho, né? Eu faço isso. Então, o hospital é prioridade, enfermos são prioridades em casa ou no hospital, e algum problema que eu preciso resolver nas casas. Então, esse é o meu estilo. Eu falo assim, minha gente, eu vou tomar café com vocês, eu vou comer uma broa, num aniversário, numa reunião, mas o meu dia a dia, até mesmo que a minha congregação, né, a minha comunidade, a maioria das mulheres trabalham e o dia inteiro estão fora, trabalham fora, né? Trabalham fora, porque em casa trabalham mais ainda. Então eu não tenho nem como ir à tarde tomar um café. Alguns me chamam, pastor, vem cá tomar um cafezinho, comer uma broa. Vou. Com gosto. Vou com gosto. Mas eu não faço isso como uma prática regular. Eu conheço alguns colegas que fazem. Então, a minha rotina de terça, quarta e quinta, vamos chamar assim, é uma rotina de preocupação com aqueles que estão enfermos.
de atendimento. Eles vêm até a igreja e lá no consultório eu atendo assim, de hora em hora. Então eu vou ter 50 minutos com alguém, aí eu falo assim, 1 hora eu atendo o Cássio. 1h50 eu já estou orando com você, vamos embora. Isso é um trabalho terapêutico, não é simplesmente ir lá orar. Encontro, né? Não, a gente faz um trabalho juntos. Aí a outra pessoa vem às 2 horas. Então a minha agenda é bem puxada com isso. Imagina. Aí eu preciso também estudar. Então eu tiro tempo para estudo. Preparar a mensagem. Preparar as mensagens. O pastor tem que estudar. Ele tem que saber de economia, porque nós estamos política. Ele tem que saber um pouco de história. Então, o pastor não pode ficar sem ler, sem estudar. Hoje nós temos uma ferramenta que é o Google, que é fora de série. Você tem a internet que te ajuda muitíssimo, né, a colher informação. Mas o fato é, o pastor precisa estudar. Eu tiro quarta tarde só para leitura. Uhum. E você já foi acordado de madrugada? Porque tem aquelas coisas assim, que são muito eventuais. Tem. Como é que você lida com isso? Esse é o ponto que, dependendo da comunidade que você pastoreia, né, isso vai acontecer até com mais frequência. Eu trabalhei um tempo, como você sabe, lá na comunidade do Ventosa. Então lá a problemática é diferente de onde eu estou hoje. Então eu tinha que atender muitas vezes alguns chamados, fazer intervenções, inclusive de madrugada. Inclusive de madrugada. Então, não, o pastor precisa estar pronto. Precisa estar pronto. Tem hora que eu falo assim, na minha folga eu vou desligar o telefone. Não, eu não posso fazer isso. É isso que eu ia perguntar. Não posso fazer isso. É como se fosse um médico, Exato. Um obstetra. Entende? Mas se eu tiver de plantão, aí eu não posso desligar mesmo, não. Né? Mas se eu não tiver de plantão, se eu estiver viajando, se eu estiver num sítio, num negócio, tudo bem. Mas eu preciso estar ali pronto porque eu preciso descansar. A nossa comunidade tem que saber disso. E falar assim, sexta-feira aqui, você só liga para o pastor se for realmente precisar. Estou lembrando da história, Robinho, você falando que parece que um pastor estava em Cabo Frio, de Belo Horizonte, que gosta muito de Cabo Frio, ou Espírito Santo, né? E diz que ele estava andando na praia, de férias. Né? Aí um membro da igreja chega e vai dar a exortada. Pastor, tirando férias, querido. Mas o diabo não tira férias, não. Aí o pastor respondeu para ele, tanto que te mandou aqui para não incomodar. Porque as pessoas pensam que a gente é de Até férias. Não é difícil? O pastor, por exemplo, tira férias. De novo, pastor? De novo? Uai, peraí, a gente tira férias. É um detalhe que nós temos ainda um tempinho. Um detalhe, o pastor não é sujeito a CLT no Brasil. Esse é um dos absurdos que tem. Nós não somos sujeitos Se você quiser, você recolhe no canoezinho. É um recolhe, outros, nem é autônomo, outros, é especial. E outra coisa, você não é empregado da igreja. Então, isso é complexo, até mesmo por você ter 13º, férias, a igreja tem que fazer um movimento em ata, registrando isso, para que você receba. Então, até mesmo pastores aí, sabe, Cássio, não recebem nem isso. Algumas igrejas pensam, não é CLT, então não tem direito. Tem misericórdia. O pastor é um empregado, vamos dizer assim, talvez, né, a premissa é que o chefe dele é Deus, como a gente não pode acessar o chefe dele, como é que nós vamos colocar isso na carteira de trabalho? E essa é a premissa mesmo. Mas, de uma forma muito clara, ele precisa ser tratado como um empregado, né, pelo menos correlato às leis brasileiras. Robinho, a última vez, a penúltima vez que a gente esteve aqui na TV, você falou comigo que você estava fazendo um serviço fúnebre, você tinha ido no velório de um militar. Não sei se você está lembrado. Eu fiz, como é que você lida com essas questões assim? Puxa, são difíceis? Boa. O Cássio, esse é um dia a dia do pastor que é sério. Nós é que vamos para o aniversário de 15 anos, para o aniversário de um aninho, oramos lá, mas somos nós também que fazemos os ofícios fúnebres. Somos nós que fechamos as urnas fúnebres. Somos nós que dizemos adeus para um ente querido. Isso é muito doloroso. Porque, por exemplo, eu fazer, né, um ofício fúnebre de alguém que está um pouco mais distante é diferente. Mas você fazer o ofício fúnebre daquele que é seu companheiro de jornada, que está ali com você todo domingo, todo dia,
Então, isso é muito cansativo. É uma das profissões, isso estatística americana, eu não tenho estatística brasileira. Estatística americana, que é das profissões mais estressantes do planeta. O número de pastores que têm tomado medidas radicais tem sido grande no Brasil também. Inclusive sendo medicados por depressão profunda, burnout. Por estresse, o burnout, que é um negócio muito sério, que acontece no meio pastoral. Quer dizer, o assunto é ótimo, o tempo é curto, mas nós tínhamos que falar mais sobre o dia a dia do pastor mesmo, isso aí, viu, Cássio? Vamos marcar um outro programa? Vamos marcar. Vai ter muito para conversar mesmo. Robinho, obrigado, querido. Nada. Prazer muito grande receber você aqui. Alegria. Tenho certeza que você gostou. Se quer ser um pastor, se quer ir para o ministério pastoral, então se prepare bem, que é uma jornada muito difícil, muito honrosa, mas muito puxada. Que Deus te abençoe e eu te espero nos próximos programas Mente Aberta. Um grande abraço e até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.